Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde e boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para louvar, agradecer e glorificar o Teu santo nome. Pai, antes de tudo, obrigado pelo nosso alimento, pelo nosso dia a dia, pelo ar que respiramos, pelo nosso sono, pela nossa alegria de viver e pela felicidade de tê-lo como nosso protetor e condutor. Te peço que derrames toda sorte de bênçãos sem medidas sobre o seu filho que vai transmitir a mensagem esta noite. Abra nossas mentes e os nossos corações para compreender a sua mensagem e use o portador da sua mensagem segundo a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar então o nome do Senhor agora com uma música. Vamos pedir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Vamos clamar para que Ele nos visite nessa hora de culto, para que Ele conduza os louvores, a pregação, tudo que foi feito aqui, que tudo glorifique o nome do Senhor e que o Espírito Santo haja com poder no meio de nós, fale conosco, se revele a nós nesse momento. Então, vamos louvar juntos e pedir pela presença do Espírito Santo nessa hora. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e com o teu poder. Vem manifestar
mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, no lar de todos vocês que estão agora ouvindo essa pregação. Que o Espírito Santo ministre no coração de cada um agora a mensagem que Deus quer entregar a todos. Que vocês estejam com o coração aberto para receber a palavra de Deus, para ouvir a voz dele e estarem suscetíveis ao que o Espírito Santo de Deus quer ministrar na vida de cada um hoje e estarem cientes que a vontade dele é soberana sobre a vida de cada um. Vou iniciar com uma breve oração, como a gente sempre faz. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento rogo a Ti que o Senhor possa estar neste lugar, usando a minha boca, usando o meu coração, para que essa palavra não venha de mim, mas de Ti, para que seja ministrada a todos aqueles que estão para ouvir agora, Pai. Que o Senhor entre nas casas, entre nas escolas, nos hospitais, em qualquer lugar onde tem alguém ouvindo essa palavra, Pai. Que lá o Senhor esteja, que Teu Espírito Santo esteja com essa pessoa e o Senhor venha ministrar cada parte dessa mensagem, cada nuance que vai ser falada aqui nesse momento, no coração, na mente de cada um, Pai. Assim entrego a Ti e que seja dada toda a honra, toda a glória a Ti, Pai, através dessa mensagem e de todos os frutos que ela trará. Assim, desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, hoje vamos falar um pouquinho de ansiedade, um pouquinho da nossa vida contemporânea, um pouquinho de tudo. Hoje a vida é bastante corrida, até com o avanço tecnológico, eu diria que isso tornou nossa vida mais fácil, porém tornou mais corrida, porque antigamente nós tínhamos uma rotina estabelecida onde saíamos de casa para trabalhar, voltávamos para casa para fazer os afazeres e repousarmos e fazer os lazeres e tudo mais que havíamos de fazer. Hoje, porém, com o avanço da tecnologia, temos aí o home office que torna a nossa casa um trabalho. E isso tem seus pontos positivos, porém também tem os pontos negativos. Muitas pessoas, por exemplo, se aprofundam tão firmemente ao trabalho que elas começam a desenvolver problemas, poderia dizer, de característica de natureza mental, né? Porque como a casa se torna o local de trabalho, é difícil às vezes separar hora de parar, hora de trabalhar, hora de lazer, hora de continuar ali pensando nos deveres, nos afazeres, corporativos. E isso, quando a gente para pensar na nossa relação com Deus, na nossa intimidade com Deus, isso às vezes dá uma atrapalhada. Por que uma atrapalhada? Porque o nosso tempo, por muitas das vezes, já é bastante curto.
E com cada vez mais coisas tomando o nosso tempo, a gente tende a deixar menos tempo para Deus, deixar menos tempo para, às vezes, agradecer, para orar, para ler e meditar na palavra, porque não é 5 minutinhos de leitura bíblica, não é 5 minutinhos de oração. Eu falo realmente de um tempo de qualidade, né? Porque quando na Bíblia diz que Deus ele é nosso Pai, ele não é apenas para que a gente entenda o cuidado de Deus, porque isso é Deus para a gente, mas e a gente para Deus, né? A palavra Pai ela tem significado para ambos nós. Pai tem significado para Deus, que é o cuidador, o zeloso, é aquele que zela pela nossa vida, que cuida, que tem misericórdia, que quer o nosso bem, que nos ama incondicionalmente, tem toda a misericórdia. E o Pai também tem significado para nós. É aquele com quem a gente quer almoçar nos domingos, aquele que hoje a gente manda mensagem, aquele que a gente liga e quando precisa de ajuda a gente está ali pedindo, é aquele com que a gente tenta cada vez mais fortalecer o nosso vínculo. Até porque o nosso Pai terreno, ele não é imortal. E o nosso Pai celestial, sendo imortal, às vezes a gente não dá esse valor, não tenta fortalecer esse vínculo, não tenta recorrer a ele, mesmo ele tendo solução para exatamente todos os problemas. E isso, às vezes, pode ser um impeditivo, né, na nossa vida. E hoje eu quero dar uma pequena passada no capítulo 6 de Mateus, versículo 19 e 20. Nós vamos falar aqui claramente sobre uma passagem onde Jesus está em um sermão enorme e ele começa a dizer para aquela multidão que está ali sobre, eu poderia dizer que boas práticas, porque assim como hoje, aquela multidão também era uma multidão que estava assolada pela ansiedade, uma multidão que estava à deriva, poderia dizer, sim, estava à deriva. Por que à deriva? Porque eles tinham as práticas das leis, eles tinham tudo que eles podiam seguir, tinham todo o ritual, né, toda a liturgia, a cultura judaica os envolvendo, mas quando Jesus aparece, você percebe que eles estavam com sede de algo novo, com sede de uma libertação, com sede de algo que os preenchesse. Tanto que para todos os lugares onde Jesus se dirigia, uma multidão o acompanhava. E por mais que às vezes as pessoas falem do termo pejorativo para multidão, que é tipo assim, não são escolhidos, são só gente aleatória, mas ainda assim dá para se dizer que a multidão estava seguindo, e os fariseus que estudavam a Bíblia não o seguiam, e se faziam é só para tentar envergonhá-lo. Então a multidão não deve ser jogada tão pejorativamente quanto às vezes a gente comete o erro de fazer. Porque é melhor você fazer do que fazer pelos motivos errados. E por mais que seja por emoção, eu acho que muitos daquela multidão, uma hora encontraram a conversão, uma hora fizeram parte do reino de Cristo e até trabalharam, né, para converter pessoas para que fizessem parte do reino posteriormente à morte e à ressurreição de Cristo. E ali no capítulo 6 de Mateus, versículo 19, ele fala: Não ajuntei tesouros para vós na terra, onde a traça e o ferrugem os consomem. Os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e roubam. E isso é muito interessante. E eu peguei esses dois versículos e fiquei pensando nisso. E aí ele ainda fecha, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Interessante ele começar a falar de tesouro e terminar com coração. É como se as duas coisas não se ligassem. E aí a gente para olhar o contexto onde isso está sendo falado para uma multidão. E ele depois engatilha a começar a falar de ansiedade,
né? Ele fala sobre o olhar das pessoas, ele fala: se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. E isso às vezes também não é muito bem interpretado, porque não é muito bem, às vezes, o que você vê, o que você assiste. É, eu acredito que pela misericórdia, pelo amor de Cristo e pelo contexto, é você desenvolver um olhar amoroso. E ele começa a falar sobre que você não deve andar ansioso pelo que vestir, pelo que comer. Ele começa a falar que você não tem que se preocupar com o dia de amanhã, porque ele alimenta as aves, ele veste os lírios do campo, e você é mais valioso que uma ave, mais valioso que um lírio do campo. Então não tem muito um porquê ficar ansioso por isso, porque ele fará mais ainda por você. E aí eu comecei a pensar, né? Às vezes a gente, com ansiedade, a gente começa a agir de um jeito meio estranho com Deus. E eu fiquei imaginando isso na nossa vida real. Imagina você que tem filho, você que tem amigo, que de repente convive com você, ou você que cuida de seus pais, ou você que tem alguma responsabilidade, que tem convivência com alguém. Imagina você deitado, dormindo, 2:30 da manhã, alguém bate na sua porta e pergunta: Ei, será que vai ter almoço amanhã? E você, como pessoa responsável pela casa, responsável pelas finanças, fica se perguntando: Ué, mas tomando nem café da manhã, nem acordei. Ué, deixa que eu tô cuidando, esquenta não. E eu fico às vezes pensando nisso, né? Deus, ele deixa a nossa vida na mão dele e ele cuida de tudo. Ele fala que nós não devemos nos preocupar, não devemos ficar ansiosos. E a gente toda vez está ali: Deus, será que vai cair do céu aí o bagulho amanhã? Como é que vai ser? E a gente esquece que ele tem o controle de tudo. E às vezes a gente não tem coragem de falar: não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente não acredita nessa vontade. A gente fala que a vontade dele é soberana e a gente não confia na vontade. A gente fala que a misericórdia dele é sobre todas as coisas, que o amor dele é incomparável, a paz que transcende todo o entendimento, e a gente não confia que ele vai fazer isso por nós. E aí eu me peguei pensando, ele fala: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que que é o seu tesouro hoje? Né? O que que você tem de valor? Porque ele faz um paralelo de tesouros na terra onde traças consomem. Ladrão vai roubar. No céu isso é impossível. Só que como você vai cunhar esses tesouros no céu? Como você vai construir esses tesouros no céu? Ele começa depois a fazer paralelos que eu entendo que são formas de você cunhar tesouros no céu. Primeiro ele fala sobre os seus olhos, que são a candeia do corpo, e que se os olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. Então eu assimilo que uma das formas de você começar a construir tesouros no céu é você começar a mudar o seu olhar. E você vai mudar o seu olhar de que forma? Vão mudar de modo aleatório, ao acaso? Não. Você vai passar a ter o olhar de Cristo. A gente vai perceber em Marcos, no Evangelho de Marcos, se eu me lembro bem, no capítulo 2, que acontece um evento muito interessante, que é o quê? Jesus chega a Cafarnaum, uma multidão sinistra de grande começa a seguir ele. Aí ele acha Mateus, fala: Aí, Mateus, pode me seguir. Né? Tô contando a história assim, mais solta, né? Sem muita referência de versículos e tal. Mas podem dar uma lidinha no capítulo 2 de Marcos, tá tudo lá. Ele acha Mateus, antes chamado Levi. Mateus segue ele. E aí, Jesus, ele vai, após um tempinho discorrendo esse capítulo, Jesus ele se senta à mesa. Olha que interessante. Jesus ele se senta à mesa. E ele estava num lugar, sentado à mesa, onde existiam muitos judeus,
muitos fariseus, muitos escribas. Os escribas eram aqueles que antigamente faziam a cópia da Bíblia a próprio punho. E os fariseus eram aqueles que estudavam a Torá, ou seja, a lei de Deus, diria a grosso modo, de cabo a rabo, né? Como dizem o ditado. E eles estudavam tudo, do começo ao fim, de capa a capa, e afirma-se, não tenho como afirmar que é verdade, que a maioria deles conseguia citar praticamente a Bíblia inteira sem sequer ler a Torá. Não sei se é uma hipérbole ou se é verdade, mas estudando desde a infância a Torá até a vida adulta e sem parar de estudar, muita coisa com certeza eles sabiam e conheciam. E aí você olha aquele monte de judeu, aqueles nobres, você olha fariseu, e aí você pensa, nossa, Jesus, pô, demorou, tá ali fazendo uma refeição com os caras, compartilhando uma torazinha, né? E na verdade não. Jesus está numa mesa com publicanos e pecadores, os caras tudo olhando estranho para ele. Falam, ué, por que que ele tá comendo com esses caras aí? Por que que ele tá comendo com esses pecadores, com esses publicanos? Qual foi? Eu imagino a reação bem assim, né? A Bíblia diz só que os fariseus não gostaram muito e ficaram meio reclamando, né? Isso é uma reação mais carioca. Mas os fariseus não gostaram. E Jesus entendeu que eles não gostaram e Jesus logo interpela e fala para eles: eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu vim para o pecador e não para o justo. Contém ironia no justo, né? Porque essa galera que ele fala justo, é como, eu coloco até uma entre aspas, né? A mesma galera que ele vê João Batista chamando de raça de víbora e ele não repreende. É a mesma galera que ele fala que são vazios, são sepulcros caiados, que vivem de aparência. Então eu acho bastante interessante. Ele fala, eu vim para o doente, mas não para os aspas, justos, aspas. Esse aspas não está na Bíblia, eu estou colocando. E, e o que que isso denota? Que os fariseus eles poderiam não estar julgando e sentar ali junto. Só que qual é a diferença? O olhar. Quando ele fala que os olhos, se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. Quando você vê alguém dando uma segunda chance, você vai julgar, você vai se afastar e você vai apedrejar. Você percebe no livro de Atos, por exemplo, quando Paulo, ainda chamado Saulo, ele havia passado pela conversão, todo mundo estava com medo dele, ninguém queria que ele se aproximasse porque achou que ele estava querendo se infiltrar no meio dos cristãos e matar todo mundo, né? E entregar os romanos, fazer uma baguncinha lá. E aí Barnabé leva ele aos apóstolos, conta o testemunho e ele é permitido andar pregando em Jerusalém do renovo de vida, do renovo, o testemunho da graça de Deus, da apresentação de Jesus Cristo para ele e a mudança de vida, mudança de caminhos e, enfim, tudo mais que nós sabemos, ou pelo menos grande maioria sabe, o que aconteceu na vida de Saulo, conhecido como apóstolo Paulo. Temos pregações um pouco sobre esse tema também no nosso canal. Quem não conhece, dá uma olhadinha. Tem alguns conteúdos que fazem bastante referência, vocês vão aprender bastante. Então, você percebe ali novamente o olhar de misericórdia. O corpo de Barnabé, o corpo de Barnabé, né? Olhando pela metáfora de Cristo ali, o corpo de Barnabé era trevas? Não, os olhos deles não eram trevas. Ele foi o único dali daquele meio que olhou com compaixão. Eu não poderia nem perguntar, o corpo de Jesus era trevas, porque né, é Jesus. Mas ele foi o precursor do quê? Do olhar com compaixão. É como se ele estivesse dizendo: vocês estão ligados naquilo que eu falei em Mateus 6? Então, eu estou cumprindo. Vocês querem viver uma vida plena na graça de Deus? Uma vida plena no reino dos céus? Cara, imita o que eu estou fazendo. É só olhar aquele que é menor com compaixão, é só estender a mão da misericórdia, é só não julgar, é só não apedrejar. Porque a gente, hoje,
nós estamos em posição de quem está estendendo a mão ou de quem está julgando. Mas e lá atrás, quando estávamos na posição de quem era o doente, quem era aquele que precisava ser resgatado, quem era aquele que estava ferido depois de tanta rejeição, depois de tanta mágoa? Quantas pessoas não trouxeram, de repente, uma raiz de rejeição da família, de filho preterido, ou de sofrimento de bullying na escola, preconceito na sociedade, recusa por etnia ou deficiência, raça? Quantos não sabem o que é ser recusado, ser diminuído? E você tem apenas uma esperança, que é aqueles chamados o arauto de Deus, né? A representatividade de Deus na Terra. E esses dias eu estava ouvindo uma pregação e o moço falou que chegou um membro da igreja e falou assim: Olha, eu tô me desligando da igreja porque eu não tô conseguindo largar o vício da bebida, eu tô me sentindo fraco, tô me sentindo incapaz. E eu tenho percebido olhares estranhos, tenho percebido que a galera anda cochichando e tal. Eu tô me sentindo muito desconfortável. Eu sei que eu preciso de ajuda, mas eu percebo que não é aqui. E o pastor virou para ele e falou assim: se aqui que é a igreja, é o hospital de Cristo, é o lugar onde ele fala para você vir e descansar, vinde como estás, que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se é ali não é o lugar de você ajeitar a sua vida, de você encontrar cura, de você encontrar descanso, renovo, um abraço, uma restauração, onde vai ser? Se nem a igreja que a gente vai olhar, né, no livro de Efésios, que Deus diz que o apóstolo Paulo diz que Deus criou, né, para que convergisse em Jesus todas as coisas, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Se nem a Igreja Santa de Jesus Cristo está sendo capaz de curar, de ser exemplo, de restaurar, de trazer renovo, quem vai? Aonde estará o abrigo daquele que precisa, se nós, ao invés de estendermos a mão, continuarmos as práticas onde, segundo Jesus, os nossos olhos serão trevas, e com isso todo o nosso corpo será trevas. E ele diz o que acontecerá com o corpo que é trevas, né? Será jogado no laguinho de fogo ali. Lá não é maneiro, não, viu? Lá não é nada legal. É, quem acha o verão difícil, o laguinho de fogo é muito pior. Então, eu fico olhando isso e eu fico pensando que Jesus ele foi, assim como ainda é, muito misericordioso com a nossa vida. Ele é muito misericordioso porque ao longo da nossa vida a gente julga, a gente aponta erros e tudo bem. É um pecado? É um pecado? É uma coisa que não devemos fazer? Sim, não devemos. Mas que a gente possa entender que não devemos, para que pelo menos a gente possa se arrepender. Que a Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado e o abandona alcança a misericórdia. E aí nós vamos olhar que quando a gente confia em Deus, ele fala para que a gente busque primeiro o reino dele e as demais coisas, ou seja, tudo que está escrito aqui em cima, nesses versículos, tanto desse capítulo quanto do capítulo anterior de Mateus. A gente vai lendo, temos muitas coisas ali boas, muitas boas práticas para que a gente siga. Todas as coisas serão acrescentadas. Só que buscai primeiro o reino de Deus. E para que a gente busque primeiro o reino de Deus, ele está dizendo o quê? Vocês estão buscando alguma coisa primeiro do que a mim. Vocês estão renegando, vocês estão deixando o reino de Deus a segundo plano. Vocês estão colocando sua família, o seu trabalho, o seu casamento, o seu lazer, seu hobby, seu o que seja. Estão colocando na frente de Deus e você quer que coisas sejam acrescentadas na sua vida. A gente não trabalha com Deus por barganha. Não, de modo nenhum. Só que a Bíblia ela tem ensinamentos muito claros, não porque são por barganha. É por causa
que aquilo que a gente faz, a gente recebe de volta. E quando você trabalha para o reino, a Bíblia diz que coisas serão acrescentadas na sua vida. E Deus só acrescenta na sua vida coisas boas. Então, quando você trabalha para o reino, quando você não se preocupa com o dia de amanhã, quando você entende que todas as coisas estão debaixo da responsabilidade de Deus, quando você entende que o que Ele está pedindo de você é que você tenha um olhar de misericórdia, que você tenha um olhar de compaixão, que você possa estender a sua mão, que você possa usar os seus recursos para abençoar e não para amaldiçoar, para segregar, para fazer dissensões. Quando você faz isso, você traz, eu poderia dizer, o olhar de Deus para o que você está fazendo. E às vezes a gente fica meio assim porque a gente luta para fazer o bem, a gente luta para tentar seguir, né? Eu não diria seguir porque é difícil, mas pelo menos tentar seguir o que a Bíblia diz para que a gente faça. E a gente não percebe as coisas vindo na nossa vida. A gente pensa assim, nossa, tá tudo ruim. Você tá lá com tanta raiva, você fala, isso aqui tá uma desgraça. Uma coisa, uma coisa desgraçada é uma coisa que está fora, né, o significado literal é que está fora da graça de Deus. Está fora do favor que ele nos concedeu. Então, imagina você chegar a esse nível de frustração. Eu não julgo se já aconteceu com você. Comigo já. Ou, não vou ser hipócrita de dizer que nunca. Claro que já. Isso daí, de vez em quando, bate aquela bad e você tem que se policiar para não deixar o capeta sussurrar na cabeça. Porque é complicado. A vida de muita gente aí pode não ser muito fácil. E se pensa, nossa, mas eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Eu tô tentando isso, eu tô tentando aquilo. A gente não pode ter um pensamento imediatista. Eu ouvi uma frase hoje mesmo de manhã, quando eu estava estudando, que fala que a sociedade tradicional está ruindo porque as pessoas estão sendo muito imediatistas. Uma pessoa que não é capaz de recusar um prazer imediato para conseguir ter um regozijo mais para frente, poder fazer um sacrifício temporal para o seu regozijo ser mais para frente, ela não é capaz de ter nada. Porque se você não sacrifica um prazer imediato, você vai ser uma pessoa que, se você estiver passando por necessidade, você vai quebrar o seu contrato de casamento, você vai, às vezes, se estiver fazendo uma dieta, comer o que não deve, porque está com vontade, você vai, de repente, por dinheiro, se vender por uma grande proposta, por causa do prazer imediato de ter aquela riqueza, de ter aquele bem. E isso está intimamente e seriamente ligado no reino de Deus. Por quê? Porque Deus não te prometeu bonança aqui na terra. Deus não te prometeu uma vida fácil, uma vida onde você vai conseguir tudo o que você quer. Deus, ele simplesmente disse que coisas seriam acrescentadas, demais coisas seriam acrescentadas na sua vida, mas ele disse para você não ajuntar tesouros na terra. Se acontecer de você ter tesouros na terra, glória a Deus. Tudo para honra, glória e santificação e exaltação do nome de Cristo. Mas se não, bom, não é falha de Deus, ele não prometeu isso. Por quê? Porque nós, às vezes, estamos querendo colocar o nosso imediatismo até no reino de Deus. Pô, Deus, eu estou sendo bom, eu estou estendendo a mão para todo mundo, estou evitando julgar, estou dando segunda chance, estou sendo agradável aí, né, com a minha sogra. Olha que isso daí merecia tudo, hein, porque é difícil. Mas brincadeiras à parte, estou sendo agradável com todo mundo, estou fazendo tudo o que eu posso. Estou me esforçando ao meu máximo e eu não estou recebendo retorno. E a gente, com o nosso imediatismo, quer apressar uma bênção de Deus, quer apressar um favor dele, quer obrigá-lo a nos dar um favor que ele não nos prometeu. Porque a promessa dele é vida eterna. A promessa dele é o reino. O evangelho, quando ele fala, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Qual é o evangelho? Qual é a boas novas? É a chegada do reino de Deus.
O reino de Deus não é desse mundo. Ele mesmo fala isso. O reino do meu Pai não é desse mundo. E nós, às vezes, não conseguimos sacrificar uma coisa imediata em prol do que teremos lá na frente. Às vezes a gente prefere ir pelo caminho mais fácil, pelo atalho. Ah, eu vou me entupir de remédio para ansiedade porque eu não quero recorrer a Deus. Ah, eu vou me entupir de cachaça para esquecer meus problemas porque eu não quero recorrer a Deus. Eu vou usar uma droga porque eu não quero recorrer a Deus. Não vai ser imediato. Eu preciso agora. Eu preciso de um torniquete, eu preciso de um anestésico. Eu não estou afim de passar pelo processo. Ah, eu estou passando por um deserto muito grande. Minha esposa está doente, meu gato morreu, minha família está destruída, meus pais estão me rejeitando. Ah, eu vou torrar minha grana num bar, e se eu precisar depois eu faço um empréstimo e que se dane tudo. E aí você joga a sua vida no lixo simplesmente porque não dobrou o joelho. Você traz tudo aquilo que você poderia estar arrumando uma cura, tudo aquilo que você poderia estar arrumando um renovo, tudo aquilo que você poderia estar arrumando uma disposição, um ânimo, um fôlego, simplesmente por trocar o vindouro pelo agora. Eu não estou dizendo que é fácil. Tanto que todos os que me conhecem aqui do culto familiar sabem a prova que eu passo. O que eu hoje, todos praticamente, até mesmo que acompanham os cultos, as pregações que eu faço, que eu já fiz algumas vezes, eu conto que Deus tem sido muito fiel na minha vida. Eu sem emprego, minha esposa passando por alguns problemas, e eu só me restou, não de modo pejorativo, porque eu também decidi fazer, mas me restou a confiança em Deus. Porque você sem emprego, você vivendo uma luta, você sem saber do seu dia de amanhã, você só tem uma escolha: ou você confia em Deus ou você se entrega. Só que você vai se entregar ao quê? Você vai desistir de quê? Você vai desistir do único que tem resposta para todas as coisas, você vai desistir do único que te prometeu a vida eterna, do único que disse que vai estar com você independente de qualquer coisa, o único que tem o poder de te dar a paz que excede todo o entendimento, o único que te deu um espírito de graça, um espírito consolador, que consegue até nos momentos difíceis te fazer enxergar uma luz onde ninguém mais está conseguindo ver, uma saída onde ninguém consegue ver, aquele que abre porta onde não tem nem parede, nem teto, nem chão, onde não tem nem material para ter uma porta, ele está lá abrindo porta. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Muitas vezes a gente canta porque tá tocando num carro, tá tocando num som da rua, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. E quantos acreditam no que cantam? Quantos prestam atenção naquilo que estão cantando? Quantos que realmente, quando Deus não faz, fala assim: pô, beleza, tu é Deus. Já é. Quando a porta não abre, fala assim: tranquilo. Não abriu porta, ou foi livramento, ou não era o tempo. Ele ainda é Deus, continua sendo Deus, e a vontade dele é soberana. Quantos fazem isso? Quantos entendem que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e continuam concordando com a vontade dele quando ela não está no seu favor? É uma coisa que nós temos que refletir. Dificuldade todos passam, cristão, ímpio, todo mundo passa dificuldade. Nós só temos que entender o porquê passamos. E nós temos que entender que a recompensa lá no futuro, ela vai vir. Que nós possamos não ser mais imediatistas, que a gente possa orar a Deus para tirar esse espírito de imediatismo de dentro de nós, do prazer imediato, da satisfação imediata, do resultado imediato, do regozijo imediato. Deus nunca nos prometeu isso. Se vier é lucro, mas Ele nunca nos prometeu. E hoje eu tenho, graças a Deus, a oportunidade, o prazer de falar do Evangelho de Deus. Tenho o prazer de falar do reino de Cristo para todos aqui que podem me escutar, de falar o testemunho de vida que eu vivo, de conseguir trazer para todo mundo o que é o Evangelho vivido na prática, o que é o Evangelho para a vida real.
Não aquele evangelho que você ouve de cima dos altares, aonde você é pobre e a pessoa que fala vive 500 vezes melhor do que você, mas não estende a mão para te ajudar com uma cesta básica. Onde tem irmãos que ganham 10, 20 vezes mais do que você e não estendem a mão para perguntar se você está bem, se você está precisando de alguma coisa, que batem nas suas costas te chamando de amigo por causa da sua simpatia, mas não está nem aí para o seu problema, não te ajuda, não te olha com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Não, o evangelho vivido na prática é o evangelho que fala, olha, pode não ser fácil, mas ele não te prometeu que seria. O evangelho vivido na prática é um evangelho que ele diz que você até pode sofrer, mas o que ele te prometeu não é aqui, o reino dele não é desse mundo. Ele fala, o mundo jaz no maligno, você vai esperar o quê? Se você tiver coisa boa aqui, é lucro. Mas não é isso que eu prometi. E a própria Bíblia vai nos dizer que não chegou ao coração do homem, o homem não conseguiu imaginar, não chegou ao coração dele tudo que Deus tem preparado para nós. E a gente às vezes para pensar, olhando as descrições de como é o céu, ou então é até influenciado pelas descrições de filmes, e a gente consegue ter várias visões legais, aquela visão maneira, né? Hollywoodiana às vezes. E você pensa, cara, se aquilo é bom, então realmente não é aquilo, porque Deus diz que não chegou nem no coração. Vai ser 10, 20, 1 trilhão de vezes melhor. Então você imagina. É um reino de misericórdia, um reino de paz, um reino onde, no capítulo 22 de Apocalipse, o apóstolo João escreve que não haverá mais choro, não haverá tristeza, sua lágrima será secada, você não terá mais tristeza, não terá pranto, não terá mais dor, não terá mais nada disso. E hoje a gente está vivendo num mundo que ele é assolado apenas por isso. Ele é assolado por dor, por tristeza, por prantos, por famílias sendo dilaceradas todos os dias pelo crime, pela droga, por conflitos familiares, por dissensões, independente de quais sejam. Hoje a gente vive num mundo onde a gente tem, em cima da estante de uma família cristã, uma Bíblia, onde está escrito que Jesus sentou com publicanos e pecadores. E nessa mesma família fala: meu filho não vai almoçar aqui na minha casa porque ele virou homossexual. Uma Bíblia onde diz que não devemos fazer mal ao próximo, não devemos levantar a mão contra o nosso próximo, não matarás. E o chefe da família falando: vou tirar o meu porte de armas. A Bíblia está sendo todo dia na casa de alguém cuspida, escarrada e rasgada. E indiretamente estão zombando da cara de Cristo, como se ele tivesse se sacrificado à toa, como se aquelas mais de 500 pancadas que ele levou naquela cruz tivessem sido em vão, como se aqueles cravos no pulso dele tivessem sido apenas um espetáculo para o povo romano brincar, rolar de rir, tomar vinho até cair. É como se não houvesse significado. Hoje a nossa geração vive. A nossa geração que eu falo não é a geração que as pessoas tanto zoam na internet, os Nutella, os cringe, essa palhaçada toda, não. São os respeitáveis anciãos que pregam cultura, que pregam morte, que pregam segregação e que afastam filho das casas, que expulsam filhos e filhas das casas e que falam que coisas são erradas e certas, quando na verdade Jesus aceitou todos, perdoou a adúltera, estendeu a mão para gentil, quando na época ele só devia fazer isso com judeu, sentou com pecadores e publicanos, odiados e rejeitados. Hoje a sociedade está desse jeito. Acho que não existiu uma época onde a Bíblia foi tão zombada quanto hoje. E por fariseus. Não é aquela zombaria que a gente vê, a gente julga muito, às vezes, o ímpio fazendo, ai, foram lá no palco e falaram que Jesus é travesti. Eles não devem respeito a Jesus, eles não são cristãos. Agora, o cristão, ele deve respeito, porque é cristão. Porque vive a misericórdia, vive a graça, vive a bênção e a soberania de Cristo. Ou pelo menos deviam viver. E hoje,
Eu posso trazer essa mensagem do reino porque eu estou dentro dessa comunidade e vejo isso e constrange, envergonha o meu coração pensar que eles dizem servir o mesmo Deus que eu. E hoje eu falo para você que talvez tenha sido rejeitado por essas pessoas, por você às vezes que é um filho que foi expulso de casa, o filho que não pode frequentar mais o almoço de domingo da sua família cristã. Eu digo para você às vezes que estava dentro da igreja e não conseguiu abandonar o fumo ou a bebida e ficou sendo visto com maus olhos, ou você de repente que se separou e a igreja começou a te difamar. Qualquer mazela que você tenha vivido, qualquer coisa que talvez a sociedade tenha julgado, tenha te colocado para baixo, tenha preterido, te rejeitado. Primeiramente, quero dizer para você que Deus não rejeita ninguém, não faz acepção de pessoas e que Jesus morreu por todos. Aquela morte naquela cruz e a ressurreição dele não foi um espetáculo para divertir os romanos. Aquelas mais de 500 pancadas que ele levou naquela cruz, a lançada que ele levou na barriga não foi para divertir os romanos. Deus encarnado desceu na terra, se despiu de sua glória, não foi para divertir os romanos, não foi para hoje ser motivo de festa, de celebração de ocultista, não. Foi justamente porque ele te ama. As pessoas podem falar que você é uma fracassada, que você é um fracassado, que você é uma desgraça, que você merecia ter sido abortado, pode falar o que for. Mas Jesus nunca diria isso. O amor dele é incondicional, ele te ama. Isso é incrível, né? Eu espero que essa não seja uma descoberta nova para você, mas se for, saiba, ele te ama. Tudo que ele fez foi por você. E eu queria muito que você pudesse fazer parte desse amor. Como assim fazer parte? A gente sabe, hoje já se é provado que a gente só recebe aquilo que a gente está propenso a receber. E é até meio lógico, né? Eu quero dar uma chave na sua mão, você não abre a mão, eu não consigo te entregar. Eu deixo ela em cima da sua cabeça e torço para você equilibrar. Então, não, não é assim. Você só recebe aquilo que você quer receber. E eu sei que às vezes você pode ter sido machucado, magoado, pode ter sido colocado para baixo, pode estar olhando por uma lente onde você olha para todo mundo e fala assim: ah, isso é um bando de fariseu, é um bando de mercenário da fé, é um bando de vagabundo. Eu não vou poder dizer que às vezes você está sem razão, mas também não posso te dar. Mas o que eu posso dizer para você é que, independente de para quem você esteja olhando, é o alvo errado. O alvo certo é Jesus Cristo. Você vai deixar de ver as maldades e atrocidades que andam sendo feitas hoje em dia? Não, não vai. Você vai deixar de conviver com pessoas que fazem isso na sua frente, na sua cara, que te desrespeitam, que às vezes não entendem o que você passou, que não entendem a sua história e que vão continuar te diminuindo independente da sua mudança de vida? Você não vai deixar de passar por isso. A questão é, o imediatismo ele pode continuar sendo o mesmo, mas você pode garantir para você um futuro totalmente diferente do que essas pessoas, um futuro totalmente diferente do que o que você talvez já vai ter, uma paz no seu coração que, independente do que aconteça, você vai se sentir uma pessoa confortada por dentro e você vai ser capaz de adquirir o que começamos a ver aqui no começo, tesouros no céu. A traça lá não consome. Hoje você pode ter várias traças na sua vida consumindo o seu tesouro. Às vezes são pessoas que tiram sua paz, às vezes são pessoas que te colocam para baixo, são pessoas que dizem que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você é um imprestável, que você não nasceu para vencer. Você às vezes tem vários ladrões que minam e roubam. Vários ladrões que minam e roubam tudo que você tem. Seus sonhos, sua esperança, que não te dão oportunidade, pelo motivo que seja, que tiram de perto de você tudo aquilo que te faz bem, que não permite te viver o melhor. Sim, esses são tesouros que ladrões podem minar e roubar. Agora, os tesouros no céu, ninguém pode tirar de você o Espírito Santo.
Ninguém pode apagar o seu nome do livro da vida escrito com o sangue de Jesus. Isso ninguém pode fazer. Ninguém pode ousar pensar em fazer isso, porque está sob o poder de Cristo. Está sob o poder do Deus vivo que mandou seu Filho para morrer e ressuscitar por você. Então hoje eu gostaria que você pudesse refletir nisso e aceitasse a Jesus na sua vida. Não estou falando de participar de uma igreja, não estou falando de participar de uma comunidade cristã de perto da sua casa. Não, estou falando apenas de entender que Jesus ele veio para te salvar. Que o amor incondicional dele cobre multidões de pecados, que o amor dele não faz acepção de pessoas, que ele é misericordioso, que não olha para o seu passado. Pelo contrário, o sangue dele apaga o seu passado. O sangue dele faz com que Deus olhe com uma lente de amor, com uma lente de redenção. Jesus, ele é a redenção. Ele morreu em sacrifício para que todos os nossos pecados nele estejam perdoados. Não é sejam perdoados, é estejam perdoados, desde que você o aceite como Salvador. A partir do momento que você fala, você aceita na sua vida que ele é o seu Salvador, os seus pecados estão perdoados. Você é uma nova criatura, você começa a viver e você começa a adquirir para si o Espírito Santo de Deus. Você começa a tentar adquirir para si a visão com os olhos que não são mais trevas, que não vão mais contaminar o seu corpo, mas sim com olhos que são luz, que vão iluminar seu corpo, com uma vida que vai ser testemunho, uma vida que vai ser luz na vida de outras pessoas. Você vai ser uma pessoa que vai dar segundas chances, uma pessoa que vai estender sua mão, uma pessoa que você vai ver aquela pessoa que está necessitando e você podendo vai ajudar financeiramente, com palavras, com um versículo, com abraços, com companhia, com lágrimas, com o que você puder. Uma pessoa doadora, doadora de corpo, alma e espírito para o reino de Deus e para tudo aquilo que ele tem de bom, tudo aquilo que ele tem na sua vida. E eu acredito sinceramente que no fundo você até quer, você acha isso legal. Mas as mágoas e as recusas foram tantas, os olhares foram tantos, os sussurros foram tantos, que isso às vezes lhe traz um medo, traz um receio. Então eu nem diria para que você falasse publicamente, se você não puder, não fale para ninguém, não quiser, não se sentir confortável. Mas eu vou fazer uma oração para que você tenha a chance hoje de aceitar Jesus. Porque nós não devemos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. E se você sentir no seu coração, repita essas palavras comigo hoje. Aceite Jesus na sua vida. Deixe ele controlar, deixe ele mudar a sua vida pouco a pouco. Se as coisas já estão ruins, sinceramente, pior não pode ficar. E se elas estão boas, elas podem melhorar. Então não perca essa oportunidade hoje. Não sabemos quando é o dia de amanhã. A gente dorme com a prepotência de dar boa noite e até amanhã para nossos amigos, nossa esposa, nosso marido. Só que isso é até meio prepotente. Não sabemos se vamos acordar amanhã. A gente marca um compromisso para daqui a 2, 3 dias e não sabemos se a gente vai poder comparecer. Mas Deus sabe. Então permita-se hoje ser tocado pelo Espírito Santo e aceitar Ele como Salvador. Vamos lá, ora comigo. Bom, eu vou repetir umas palavras e peço que você repita, seja em voz alta, seja na sua mente, porque Jesus pode ler sua mente, pode olhar seu coração. Então vamos lá, fale eu, o seu nome, aceito Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. Declaro nula todas as obras das trevas na minha vida e rogo a Deus que todos os meus pecados sejam perdoados em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, rogo a Ti que o Senhor aceite em Teus braços todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra e aceitar a Jesus, mesmo aqueles que não confessarem agora publicamente, mas que o Senhor coloque no coração deles a coragem e a ousadia para que no futuro isso seja feito, Pai. Que o Senhor esteja no coração de cada um,
ajudando na conversão, ajudando na mudança de mente, de atitudes, de vida. Que eles venham ter a oportunidade que nós também tivemos de conhecer a Tua palavra e de amar a Cristo e de saber que Ele é o Salvador e que através dele nós temos salvação, Pai. Que sejam capazes de conseguir conquistar tesouros no céu para que não sejam destruídos, não sejam roubados e o Senhor permaneça com o Espírito Santo dentro do coração de cada um, independente da adversidade. Que eles não desistam, não retrocedam e que tenham ânimo para enfrentar de peito aberto, de pé, sendo sustentados pela Tua força e pela Tua graça, na potência da Tua soberania e da Tua grandiosidade, Pai. Sustenta-os, Deus, com Teu braço forte. Sustenta-os com Tua misericórdia, porque sabemos que o inimigo pode se levantar. Mas se por um caminho eles vêm contra os servos Teus, por 7 eles fugirão, assim como diz na Tua palavra. Assim entrego essa oração e essa pregação em nome de Jesus Cristo. E peço que vocês mantenham uma rotina de oração. Peço que vocês tenham uma leitura bíblica e que tentem entender cada vez mais a grandiosidade e a soberania de Cristo, para que Ele continue fazendo um bom trabalho na vida de cada um. É isso, gente. Muito obrigado. Amém, Deus seja louvado. E depois dessa palavra, vamos então louvar mais uma vez nosso Deus, vamos cantar sobre esse Deus amoroso, maravilhoso, sobre o qual nós acabamos aí de ouvir, esse Deus que nos tira desse lugar de tristeza, de vazio, de falta de propósito, de fracasso, e que transforma a nossa vida, que vai atrás de nós, nos busca onde nós estamos e nos transforma, e nos renova, nos faz pessoas novas. E se você conhece esse Deus, você sabe quem Ele é, do que Ele é capaz de fazer e como é a vida de alguém que já conheceu, que já experimentou dessa bondade, dessa graça. E nós temos muitos motivos para louvar e agradecer e bendizer o nome desse Deus. Então, vamos louvar ao nosso Deus juntos. Amém, Deus seja louvado. E depois dessa palavra, vamos então louvar mais uma vez nosso Deus, vamos cantar sobre esse Deus amoroso, maravilhoso, sobre o qual nós acabamos aí de ouvir, esse Deus que nos tira desse lugar de tristeza, de vazio, de falta de propósito, de fracasso, e que transforma a nossa vida, que vai atrás de nós, nos busca onde nós estamos e nos transforma, e nos renova, nos faz pessoas novas. E se você conhece esse Deus, você sabe quem Ele é, do que Ele é capaz de fazer e como é a vida de alguém que já conheceu, que já experimentou dessa bondade, dessa graça. E nós temos muitos motivos para louvar e agradecer e bendizer o nome desse Deus. Então, vamos louvar ao nosso Deus juntos. Amém, Deus seja louvado. E depois dessa palavra, vamos então louvar mais uma vez nosso Deus, vamos cantar sobre esse Deus amoroso, maravilhoso, sobre o qual nós acabamos aí de ouvir, esse Deus que nos tira desse lugar de tristeza, de vazio, de falta de propósito, de fracasso, e que transforma a nossa vida, que vai atrás de nós, nos busca onde nós estamos e nos transforma, e nos renova, nos faz pessoas novas. E se você conhece esse Deus, você sabe quem Ele é, do que Ele é capaz de fazer e como é a vida de alguém que já conheceu, que já experimentou dessa bondade, dessa graça. E nós temos muitos motivos para louvar e agradecer e bendizer o nome desse Deus. Então, vamos louvar ao nosso Deus juntos. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão.
Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito no seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar em que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Amém, glória a Deus. Louvor muito bonito. Então, vamos orar. Peço a vocês que elevem seus corações, né? E coloquem suas intenções agora, no momento desta oração. Vocês que estão assistindo no YouTube, e também peço a todos aqui que elevem, que coloquem, enfim, que coloquem as suas intenções.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por mais este culto, Senhor. Nós entregamos este culto a Ti, Pai. E lhe pedimos, Senhor, por todas as pessoas que estão em situação de discórdia, que o Senhor possa apaziguar, que possa trazer a paz a todas as famílias que vivem em conflitos, Pai. Lhe peço também por todos os enfermos, Senhor, por aqueles que estão passando por algum tratamento de câncer, que o Senhor possa derramar as suas águas purificadoras sobre todas as enfermidades, ó Pai, sobre todo o câncer, que todo o câncer vá embora. E peço também para pessoas que sofrem de mais enfermidades, né, crises de tosse, depressão, que, enfim, todas as demais enfermidades, que o Senhor possa derramar essas águas purificadoras, Senhor, possa lavar, possa purificar, não só o corpo, mas também a mente, a alma e o coração, Pai. E pedimos também, Senhor, por todos aqueles que estão passando necessidade neste momento, Senhor. O Senhor venha prover a essas pessoas o pão de cada dia, e que o Senhor possa também abrir portas de empregos àqueles que estão necessitados, Senhor. E peço por aqueles que estão passando também por demais tratamentos de saúde, Pai, que possam ter evolução, Senhor. Que o Senhor possa estar conduzindo os médicos, dando sabedoria para que eles possam receitar o melhor medicamento, Pai. Ah, Senhor, e pedimos também por todo o Brasil, Pai. E pedimos que aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, que tenham seus corações quebrantados, seus orgulhos quebrados, ó Pai, tanto a nação quanto nossos governantes também, Pai. E lhe pedimos também para a salvação dos povos e governantes das demais nações, Pai, que todos venham a te conhecer enquanto há tempo, Pai, enquanto as portas da graça estão abertas, Senhor. Ah, Pai, lhe pedimos por todas as petições, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco, e todos que acreditam possam dizer em uma só voz, amém. 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 Glória a Deus. Bom, pessoal, primeiramente agradeço a todos por terem assistido o culto até aqui, e para que eu saiba que você assistiu, peço que você comente a palavra misericórdia. Hoje, palavra-chave misericórdia. E vocês irão receber um coraçãozinho. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet. O link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.